Olá, Insiders! Boas-vindas novamente após 5 meses, depois do trágico acidente do Lucena, estamos de volta com o nosso podcast. É isso aí, sejam muito bem-vindos. O Insight 79 tem o grande objetivo de poder entrevistar os grandes outliers, os caras realmente fora de série, os grandes empreendedores sergipanos que construíram suas histórias de sucesso. E hoje aqui nós temos 2 convidados especiais, né? Voltamos com responsabilidade. Muita. Altíssima. O nível, como sempre, muito alto aqui no nosso podcast, que tem, como o Lucena falou, o objetivo de entrevistar os líderes do mercado e acessar a mentalidade desses empreendedores que deram certo. E eu quero dizer também que eu tava com muita saudade disso aqui, tá? Eu também tava pra cá. Que bacana, né? Demorou, mas pelo menos a gente voltou aqui com grandes nomes. Grandes nomes, vamos ver se a gente consegue entrevistar todos, né? Todos os grandes. Temos uma lista que a gente bate todos os líderes de mercado e a gente vai entrevistar todos os segmentos aqui de Sergipe, os maiores, para que vocês tenham acesso às histórias de sucesso e possam captar o que realmente pode ser a mudança do jogo para o seu negócio também. E aproveitando, né, inscreva-se no canal do YouTube, dê um like, dependendo da rede que você estiver. E, sem mais delongas, vamos apresentar o convidado do episódio número 3. Que hoje, né, o nosso convidado, ele tem a velocidade na essência e na performance como estilo de vida. Aos 15 anos, já cruzava estados rumo a Recife para revender camisas e nunca mais tirou o pé do acelerador. Após uma trajetória no empreendedorismo, tornou-se referência no ramo de formação de condutores, construindo empreendimentos sólidos e se firmou como líder que acelera quando o assunto é inovação. Apaixonado por ciclismo e superação, o dono de uma mente jovem, inquieta e estratégica, ele sempre pensa à frente e toma decisões com base em um objetivo, um ponto. Com intensidade nas escolhas, direção clara e sentido bem definido, como na física, a sua trajetória é a tradução de um vetor em movimento. No mundo dos negócios, transforma a velocidade em estratégia e paixão em resultado. Insiders, recebam no nosso 3º episódio o fundador da Autoescola Vetor, Sr. Humberto Nunes. Seja muito bem-vindo, Sr. Humberto Nunes, 22 anos de história, não é isso? 22 anos de atuação, 100 mil clientes atendidos, números, anos, tudo isso realmente leva a crer que o senhor tem uma grande história para nos contar. Alto índice de aprovação. Com certeza. Nós queremos saber realmente aí do senhor. Primeiramente, seja bem-vindo, né? A gente contou um pouco da história em um resumo, mas a gente quer saber aí quais são os percalços, desafios que você enfrentou nessa vida empreendedora. Muito bem, muito bem. Eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje, nessa noite, recebendo o convite de vocês. E até me emociona esse texto que você fez pra gente, onde a Vetor é a direção certa. Até o nome fui eu. O slogan fui eu. Então, é uma história de muita criação, de muita criatividade e de muita superação. E já estava desde cedo, né, buscando essas soluções, porque com 15 anos atravessar estado, ir para Recife, buscar camisa, vender para a vizinhança, já teve desde cedo essa mente empreendedora. Verdade. Eu venho de uma família onde meu pai foi um grande precursor de negócios. Meu pai, ele dizia: meu filho, minha profissão é sapateiro. Ele, aos 13 anos de idade, partiu para o trabalho e ele era um homem muito à frente do seu tempo. O seu Nunes é uma referência até hoje, como algumas outras figuras sergipanas, que era contemporâneo, amigo dele, tipo o seu Oviedo Teixeira e outros, que eles se chamavam sempre assim: sujeito, como vai? Eu me lembro, eu era pequeno, então era muito interessante, né? Então, meu pai veio de uma geração de muito trabalho,
e teve uma família muito grande, foram 10 filhos. Hoje nós somos 8, eu sou o mais novo e todos são empreendedores. Que veia forte, né? Todos. Alguns Sangue aqui em forte. Sergipe e outros fora. Sangue forte para os negócios. É verdade. E na família você tem outros casos de sucesso, né? Estava mencionando aqui antes, seus irmãos também seguiram esse exemplo do Nós pai, temos, né? nós temos várias empresas, algumas empregando milhares de pessoas, inclusive em Brasília, aqui em Pernambuco, na Fazendo Bahia, movimentar a economia do país. fazendo movimentar, gerando emprego e realizando muitos sonhos, né? Exatamente. E aí, seguindo, né? Vamos falar um pouco desse começo, então, né? Quando foi que o senhor vislumbrou que era, na verdade, velocidade, que era vetor, que era autoescola, o seu nicho, né? O seu... E velocidade você me pega muito, porque desde criança eu sou vidrado em velocidade. O meu sonho infantil aí lá pros meus, desde os 7, meu sonho era performance em carro. Eu queria ser piloto. Tinha algum inspirador, algum piloto de inspiração? Eu tinha uma vocação, tá? Eu me desculpe, mas meu pai me acostumou mal, eu era o mais novo. E eu tinha uma vocação, então, aos 12, aos 15, tem uma passagem, eu fui a São Paulo, conheci Interlagos, e aquilo me deixou muito, muito... Mexeu na veia, né? Mexeu muito, e eu sempre tive adrenalina muito forte em mim. Mas meu pai, aos 15, ele cortou, meu filho, ó, assenta, o caminho é outro. E eu vivi uma fase um pouco turbulenta e eu tinha ele muito como exemplo. Então, quando chega aos 15 eu já tinha talento, né? Já estava mexendo, já estava vendendo, já estava comprando, fazia muita amizade, relacionamento é muito importante, minha gente, muito importante. E aos 18 aí, passei no vestibular, claro, né, de primeira, mas eu queria negócio. E terminei enveredando na empresa dele, começando a trabalhar na empresa com ele. Daí eu fazia rotas no interior de Sergipe, lidando com vendas, com cobrança. Ele trabalhava, ele na época, ele tinha uma empresa ligada à avicultura, uma empresa que era muito expressiva aqui no estado. Tanto é que essa empresa foi para Pernambuco, foi para Alagoas e tal. E daí eu aprendi muito, muito. Essa experiência foi muito forte. Meu pai, muito austero, muito duro. E eu queria sair da saia de meu pai. E ele ficava naquela de, olha, é como se eu só solto quando sentir firmeza. Até que eu vislumbrei naquele momento lá um monte de área rural com ociosidade e produção. Eu saía visitando granjas paradas. E aí, quando não se pensava em integração avícola, eu nem se pensava muito nisso. Eu acho que isso só tinha lá para o Rio Grande do Sul, para aquela região. Eu comecei a propor. O que é que o senhor acha, seu fulano, da gente alojar pinto aqui na sua granja? Não, mas como? Não. A gente aloja, eu trago pinto, trago ração, dou assistência, trago veterinário. E o senhor entra com o seu pessoal para criar o frango. Quando esse frango estiver pronto, daqui a 50, 60 dias, a gente faz um rateio de participação. Aí eu, como? Eu digo, vamos fazer uma experiência. E aí, isso começou. Meu pai tinha uma empresa que fabricava ração. Sim. Meu pai tinha produção de pintos em Pernambuco, com meu irmão em Pernambuco, mora lá. E
Eu passei a ser cliente da empresa do meu pai e de meu irmão e comecei a integrar, fornecer e o negócio começou a rodar. Começou a andar. Muito sacrificante, claro. Esse produto era vendido em Aracaju e depois de alguns anos, não foram muitos anos, eu acho que coisa de 2 anos, e minha vontade era sempre outra, era na área industrial, em outra área, em outro segmento, e daí tive um problema numa placa do carro. Era tipo uma pampinha que eu viajava, e essa placa caiu, eu precisei fazer a placa. Em Aracaju, eu encontrei, fui ao Detran, não, só quem faz placa aqui é ali na Veneza, um bairro longínquo na época. Uhum. Onde é? Aí eu fui procurar, quando eu cheguei, era um acesso muito ruim, fui muito mal atendido. Uma pessoa um senhor de idade até, sem um mínimo de traquejo com as pessoas. E ali eu encomendei uma placa dianteira, eu não podia nem viajar sem a placa. Ele me disse, passe daqui a 3 dias. Eu digo, o quê? Daqui a 3 dias. Não tinha autorização de Detran, não tinha nada. Eu procurei entender um pouco e coloquei aquilo na cabeça. Fiquei com aquilo. Você sabe. Oportunidade, abriu uma janela. Muito. E eu sempre fui muito ligado à mecânica, à física, sempre gostei muito. Você bateu em cima no vetor, tá? E aí, aquilo, naquele momento, eu digo, meu Deus, eu estou vendo uma oportunidade. Coloquei aquilo na cabeça, passou-se uns 2 anos, eu consegui, parei a atividade que eu estava, consegui com muita dificuldade e trouxe uma fábrica que era muito difícil, ferramentaria, um monte de coisa. Trouxe para aqui, para Sergipe. Começamos no Distrito Industrial de Socorro, na maior dificuldade. Não tinha nem um transporte. Eu me lembro que meu irmão Luiz, que faleceu já, morava em Arapiraca, com avicultura, na Luna Avícola, é a maior empresa de avicultura de Alagoas hoje, é meu sobrinho. O Luiz me disse, Humberto, vamos ali comigo. Eu digo, o que foi? Didi, foi? Não, vamos aqui, que eu tenho um negócio bom para você. Ele me levou numa concessionária de moto e disse, ó, essa motozinha é sua para você começar. Mas eu digo, mas Luiz, eu não tenho como lhe pagar. Ele disse, não, quando você puder, você me paga. Então, ali foi o transporte, que era muito distante. Daí, uma série de coisas, eu comecei com um sócio e meu pai era muito sábio, eu comecei com um sócio, o negócio era muito pequeno, quase inoperante, e com 3 meses de negócio, a gente já estava numa situação difícil. E teve muita intervenção de meu pai, onde disse, a essa altura, o sócio, eu tinha 40, meu pai tinha 40, e o sócio tinha 20. Quando começou 50-50. Foi um problema. E aí meu pai entrou no negócio e ficou 40-20. Na hora que teve o desenlace, ele chegou para mim e disse, me diga agora, se você tivesse 50-50, como é que você ia fazer? Bom, naquele momento, o sócio saiu e eu perguntei ao meu pai, e agora, como é que a gente faz aqui? Porque ele vivia muito forte comigo, muito seguro comigo. Aí ele virou para mim e disse, não, meu filho, agora você bota sua mãe, para você não ficar só, que a empresa não pode ser limitada, e o que tem lá é seu, não tem interesse nenhum. Eu só queria ver você deslanchar. Então, isso aí foi em 91, 92.
era HIS Metalúrgica, a empresa. HIS, Humberto e Saulo, que era o sócio. Saiu Saulo, virou Proplacas Metalúrgica Limitada, onde era eu e minha mãe. Dessa empresa, o sucesso veio. Nós, coincidentemente, trouxe as placas cinza, que eram amarelas. Nós trocamos Sergipe todo. Acabamos Sergipe, partimos para Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba. Daí, findando esse ciclo, a demanda diminui. Aí me vem, meu Deus, qual a nova oportunidade? Em 1998, estourou o boom do novo Código de Trânsito Brasileiro, onde as autoescolas passaram a ser centro de formação de condutores, passaram a ser muito mais regulados e passaram a ser instituição de ensino. Ali, eu já estava muito ligado à Detran. Sim. E nos veio a oportunidade de investir em outro setor. Aí é onde veio qual o nome? Como é que a gente faz? Como é que faz isso? Tem uma intervenção muito grande do Estado nisso, né? Só que no tempo era uma coisa muito nova, estava vindo muita coisa ainda por regulamentar. Hoje é muito mais amarrado. E a gente já nascemos grande, já nascemos a maior, porque eu mobilizei todas as energias que consegui adquirir nesse tempo aí, de 91 a 99, 98, 99, investi no negócio. Nascemos muito grandes e nós inauguramos. A empresa, o CNPJ nasceu em 1999, mas a inauguração dela foi em 15 de junho de 2000. Então, nós iremos fazer em 15 de junho 25 anos. 25 anos. De lá para cá, nós tivemos muitos desafios. Muitos desafios. A gente vai querer saber um pouco mais, principalmente sobre desafios. Tivemos outras empresas que derivou dela, né? Como a RDV Simuladores, uma empresa de simuladores, que nós... A gente quer saber mais sobre isso. Agora, só para você ter um insight, né? A gente está falando diretamente para empreendedores, né? Sim. Pessoas que já estão empreendendo, né? Sim. E outras que ainda querem empreender, né? Tem um sonho de empreender. A gente sabe que empreender realmente não é algo muito desafiador. Muitas pessoas acham que empreender é abrir uma empresa, um CNPJ, abrir uma loja e esperar que o cliente bata ela. Não é isso. Empreender tem como você realmente enxergar as oportunidades que existem no mercado, fazer algo realmente que seja uma transformação na vida das pessoas. Então, quando você fala, eu enxerguei ali uma oportunidade, quando você foi visitar aquela emplacadora lá na Veneza, né, e foi mal atendido, e você viu, caramba, não tem, né? Só existia essa aqui, e era derivada de uma empresa de Salvador. Então, você viu ali uma oportunidade. Então, para aqueles que querem empreender, então enxergue as oportunidades que estão no mercado, né? Enxergue realmente onde você está. E nós fomos o credenciado 001 de Sergipe, o primeiro credenciado, e até hoje mantemos esse credenciamento com a Vetor Placas, que existe. Sim. É não é o mesmo nome, um braço, mas é um braço da Vetor. E hoje a gente coloca as placas Mercosul em Sergipe. Olha isso. É a gente que coloca. E o trabalho ele foi crescendo. Exatamente. Apesar de você ter aí também, né, alguns negócios, né, que realmente não deram certo, e isso é normal na vida do empreendedor, né? Você tem a queda, mas você tem os tropeços, isso. mas o importante é você não desistir, né? Ser persistente. Eu sempre falo que a persistência ela é a mãe de todas as virtudes. Isso. Porque tem pessoas que não são talentosas, mas são persistentes, elas não desistem nunca. E o empreendedor tem que ter muito isso, né?
persistência, resiliência. E se tiver talento, melhor ainda. Muita disciplina. Muita disciplina, muita perseverança. E se tiver talento de se conhecer o mercado em profundidade, que foi o seu caso, você saiu na frente porque tinha toda a expertise, tinha toda a experiência. Então, ele chegou ali, montou e saiu na frente, porque estava preparado para isso. Tem um negócio que é muito importante. Você, além de enxergar oportunidades, você precisa saber administrar. Precisa ter um senso organizacional, um senso de estabelecimento de procedimentos, de rotinas, que uma empresa que não se organiza, ela pode ter a maior oportunidade do mundo. Ela vai sucumbir. E aí, seu Humberto, vem a minha pergunta aqui. Foi ali uma opção seguir de forma independente, mas acho que isso também é um desafio, né? O empreendedor tem uma vida solitária, né? Na maioria dos casos. Muito. E quando não opta por uma sociedade, eu acredito que seja até mais difícil estar ali 100% na responsabilidade, né, de cumprir os pagamentos, de cumprir as folhas, de trazer alimento para várias casas, não é isso? E aí, sobre essa responsabilidade, pesa também um pouco nos ombros, não é isso? Sim. Mas aí, para quem está nessa situação, para quem se vê também nesse lugar, qual é o insight que o senhor oferece? Porque, né, para que saia dessa condição de solidão, né, aonde buscar conhecimento, aonde buscar apoio, como que o senhor fez para levar 25 anos à frente de uma empresa? Bom, primeiro, relacionamento. Nós precisamos nos relacionar, precisamos enxergar as pessoas. Tem muita gente boa no mundo. Tem muita gente boa no mundo e que nós podemos nos unir e fazer mais, né? E eu, sinceramente, digo, em 2000, quando fala nisso, eu lembro, em 2014, quando surgiu a obrigatoriedade do simulador de direção, isso começou em 2014, foi prorrogado e começou a funcionar em 2016. Naquele momento lá, veio um pessoal do Rio Grande do Sul, a Sergipe, eu até fui na época, em 2014, a gente fez um movimento nacional, né, em Sergipe eu era o presidente do sindicato do setor, contra o simulador, porque não tinha estrutura operacional no Estado, sistêmica, nem estrutura financeira das empresas para se colocar. A gente até tinha, mas a maioria não tinha. E naquele momento se conseguiu dar uma trégua e prorrogou-se. Quando foi em 2015, isso voltou sob forma de resolução do CONTRAN. E naquele momento eu era presidente do Sindicato dos Proprietários de Autoescola do Estado de Sergipe. E o Detran nos trouxe a missão de implantar. O setor me procurou, eu disse, olha, nesse momento o Sergipe está pronto para implantar. Aí veio um pessoal do sul do Brasil, você vê como é, né? Para trazer isso para cá. Só que eles eram uma indústria, uma empresa de simuladores. Existiam, na época, 4 no país. Uma era derivada de uma multinacional, tinha 2 no Rio Grande do Sul e tinha uma outra que estava nascendo em São Paulo. Nascendo. Aí, essa empresa, veja como como é importante o relacionamento. Eu conheci esse pessoal, os gaúchos, e quando chegou aqui, eles estavam propostos a fazer um contrato de comodato, porque as autoescolas não tinham condição de bancar uma peça que custava, na época, R$40 mil cada um.
Então ele colocava e aquilo ali iria trabalhar na autoescola e a autoescola ia pagar por aula a eles. Só que a empresa estava eu senti que eles não estavam em condição de comodatar, estavam sem braço para colocar, para o negócio rodar. E o negócio já estava, tipo, final de 2015, ia começar isso em janeiro de 2016. Veja o que é. Eu venho há anos e anos e anos trabalhando, me capitalizando, né? Sempre observando, porque oportunidades, tem demais, mas você precisa ter foco, precisa saber o que quer, o que está fazendo, porque quem muito atira, pouco acerta, eu digo todo dia. Aí veja o que é. Nesse momento, quando eu senti que a empresa não tinha braço, eu olhei assim e disse, assim mesmo, Tchê, você já pensou em compartilhar para potencializar? Ele disse, como? Eu digo, como? Você já imaginou em ter um investidor? Você está vendo o cavalo passar selado, ele vai embora e você não vai pegar. Disso surgiu uma conversa onde o sócio dele, lá do Rio Grande do Sul, veio conversar comigo e terminou que em junho de 2016 eu tinha uma empresa, uma RDV, era uma Eireli, não era sócia dessa empresa, mas é uma empresa que investiu nela e que com esse investimento essa empresa alavancou mais de 1.000 simuladores no país. Então você vê o que é, né? Você olhar a oportunidade, é o relacionamento, é o momento. Ter uma boa relação com quem tem ali. Isso. E você está preparado. Exatamente. Eu passei 6 meses negociando. Por quê? A ideia era que eu entrasse como investidor, como sócio da empresa. Mas eu não tenho como estar aqui em Aracaju, que o pessoal está administrando lá, e eu não tenho nenhum domínio sobre o negócio. Eu sou meu pai sempre foi muito centralizador, eu sou um pouco centralizador, me desculpe, às vezes é um pouco arcaico, mas é uma questão de a gente se sente mais seguro, né? Muitas vezes a gente tem condição até de fazer alguma coisa, vamos delegar e tal, mas a gente delega dentro de uma condição que a gente se sinta seguro, né? Aí, esse pessoal, a gente terminou montando uma empresa, e essa empresa deu um boom, e isso durou até 2019, por aí, porque o simulador entrou em desuso. Mas eu estou colocando uma experiência para que isso sirva de exemplo para quem está nos vendo, de que é oportunidade, estar preparado e ter muito pé no chão. Porque senão perde a mão, como diz outro, né? Bom, é isso. É importante você falar sobre a questão do poder que existe numa conexão, no relacionamento. Sim. Né? Inclusive, eu escrevi para você aí, na primeira página. Tudo começa com uma conexão. Exatamente. Porque a conexão é que vai abrir justamente, né, as portas, as janelas, tudo que você realmente enxergar. A partir do momento que você tem as conexões certas, você é interessante para outras pessoas, porque você não é somente você precisar daquela pessoa e não ter algo em troca. Porque você sabe que no mercado você precisa ser um agente de transformação. Você precisa, o seu produto, o seu serviço tem que causar isso. Então você precisa ser interessante a partir disso aí. Exatamente. Então não basta ter só as conexões. Então, com o relacionamento, estar preparado para as adversidades, para tudo que vier, claro que você vai sair muito na frente. Então esse é um insight poderoso, né? Que vocês que estão nos ouvindo aí, vocês que estão nos assistindo. Principalmente para quem está sozinho, né? Pode estar sozinho no negócio, mas não pode estar sozinho de tudo. Precisa criar redes, né? Criar redes de suporte. Ele falou sobre a questão da dificuldade que ele tem de delegar. Né? Eu sempre falo, inclusive, nos treinamentos que eu ministro, nas minhas palestras, que a única coisa que realmente o empresário, ele não pode delegar de maneira alguma é a estratégia, pensar o negócio. Porque a estratégia, o pensar o negócio,
é do dono. É. Né? Você não pode delegar isso. Isso. Mas hoje a gente está no desafio constante de colocar uma empresa cada vez mais autogerenciável, uma empresa que a gente possa realmente... Mas esse é o grande desafio. Né? Esse é o grande desafio. Mas isso tem a ver com processos e pessoas. Exatamente. Você ter bons processos, Exatamente. ou seja, processos inteligentes e pessoas competentes. Isso. Né? As pessoas competentes gerindo processos inteligentes. Me fala sobre isso, me fala um pouco sobre a escolha de líderes, né? O time, a formação de líderes, a cultura da sua empresa, como é que você conseguiu realmente montar esse negócio, como você conseguiu ser líder no seu setor? Sim, bom, o nosso time, tá? A base da Vetor, do centro de formação, são os instrutores. Sim. A base é um time formado por em torno de... Hoje a gente tem em torno de 30, 32 instrutores. E esse pessoal, ele vem de uma formação de cursos que são ministrados temporariamente, tem cursos de atualização, a gente tem conversa sempre na empresa, e é um pessoal que a gente tem que trazer muito com a gente. Eu lido muito, eu convivo sempre pessoalmente com eles, e a delegação de poderes dentro da empresa está muito voltada à parte de administração, na parte de atendimento, na parte de manutenção, né? E na gestão do pessoal, né? Que é muito, muito importante. Eu tenho hoje lá uma pessoa que me acompanha há muito tempo, há uns 20 anos, que é muito importante, muito, muito atuante. Eu tenho vários que evoluíram, que entraram lá numa posição menor e hoje já estão bem expressivos. E a gente tem uma coisa assim, que é procurar trazer o novo, né? Inclusive, tô com um filho que está estudando, fazendo faculdade, mas que já está com o bracinho lá, que já está tomando conta de alguma coisa e que ele tem acompanhado muito. E essa questão de sucessão é uma coisa que a gente pensa muito, 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 muito. Não só em relação à continuidade do negócio, como também em relação à sucessão patrimonial. Sim. Né? Porque eu tenho um amigo, amigo de infância, ele vem de uma família muito tradicional, muito abastada, e ele passou por uma dificuldade grande. E eu nunca esqueci disso, eu tinha uns 15 anos de idade nessa época. Ele virou para mim e disse: meu amigo, o ditado mais certo do mundo é pais ricos, filhos nobres e netos pobres. Aquilo me marcou muito. Hoje ele está muito bem, ele deu a volta por cima, mora fora de Sergipe, é empresário na área de veículos, de concessionárias, mais de uma concessionária, e está muito bem, mas isso me pegou. Então, eu costumo dizer isso a meus filhos e vejo o exemplo de meu pai. Meu pai foi muito sábio. Meu pai, como eu te disse, começou como sapateiro e deixou todos muito bem, cada um na sua atividade. Ele chegou a estudar, chegou a ter estudo? Meu pai era um autodidata. Ele era uma pessoa, se você vê a história, vê os discursos dele, vê a redação dele,
Meu pai foi na década lá eu acho que de 70, ele era conhecido na Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe como o maior entendedor de direito tributário de Sergipe. Você imagine como era. Ele era muito, muito sábio. E ele costumava dizer nos discursos dele que ele tinha o terceiro ano primário incompleto, mas ele era muito, muito safo. Mas já é o escritor Muito safo, muito autodidata. E ele deixou um legado muito forte para nós. Inclusive, nós tivemos uma sucessão muito tranquila. Muito. Porque tudo foi feito em vida. Tudo. Ele acabou a vida dele com uma ação Golden Share de uma empresa, sociedade anônima, onde todos os filhos têm participação igual. Então, só para você ter uma ideia, o inventário foi minúsculo. Não tinha, que já estava tudo organizado. Ele foi muito sábio. E para ele desapegar, foi uma fase difícil, eu me lembro. Então, tudo isso a gente pensa, né? Com que idade que ele... 97. Ele foi com Demorou. 97. E minha mãe foi o ano passado com 99. Muito bem vividos, então. Muito bem vividos. Que coisa boa. E tudo ficou simplesmente arrumado, tanto com ele quanto com ela. Ai, que coisa boa. Nada, nenhum problema. E olha que são 8 filhos e 3 netos que eram herdeiros diretamente, porque eu tive um irmão, o de Alagoas, esse da moto que eu falei. Sim. Ele faleceu num acidente. E aí tem 3 filhos dele que entraram, mas tudo resolvido, em vida ainda. Então, é muito importante. Essa é uma grande lição, né, Maria? Uma grande lição, com né, certeza. de você... Principalmente para essas pessoas que já têm, né, a sucessão aí em vista, que já têm os herdeiros, né? Se deixar tudo realmente organizado, né, para esse momento e até de desapego, né? Exatamente. De conflito, né? Exatamente. O desapego consigo mesmo, né? Acho que são os budistas, eles falam que a raiz de todo sofrimento é o apego. O medo de perder o que você já tem, o medo de não reaver aquilo que você já perdeu. Isso mesmo. E aí, como você definiria, né? A gente está nessa linha de cultura, de pessoas. Como que você definiria a sua forma de liderar essas pessoas? Como é esse tato com os seus liderados? Como é o seu tato com os funcionários? Como administrar essa relação mais distante, mais próxima? Como o senhor enxerga esse caminho? Seu estilo de liderança, o que é que você prefere? Qual é o seu estilo? Porque a gente sabe que não tem um estilo único, né? Certo. Cada um tem... Eu sou muito participativo. Eu sou muito como diz o outro, do chão de fábrica. Eu sou muito de acompanhar de perto, de sair da mesa do escritório e ver lá o que está acontecendo. Sim. Sou muito disso. E, ao mesmo tempo, eu sou muito de dar confiança. De dar confiança. Resolve isso aqui. E qual é a virtude que o senhor enxerga na pessoa para o senhor acreditar, dar essa confiança? Como que é o feeling? Quando a gente sente o envolvimento. O interesse. O interesse, a parceria. O olhar de dono também, né? Esse senso de dono. Isso. E aquela vontade de realizar, de crescer junto. Então, isso me dá. A gente sente a pessoa. E a gente delega, eu disse que sou concentrador, mas a gente delega, mas ao mesmo tempo a gente confere, entende? Mas delega, confere, e ainda hoje eu estava com umas demandas, e aí me vem, isso aqui está acontecendo e tal, eu digo, resolva. Mas resolva, depois você me dá a solução. Isso. Só isso. Aí quando vem,
Sempre vem bem feito. Quando não vem bem feito, eu converso e digo, olha, na próxima vez, faça assim. Mas está feito, está feito. Não se desmancha. É por aí. Mas não está naquela regra de feito é melhor do que perfeito. Não está nessa regra. Não. Tem que fazer bem feito. Tem que fazer bem feito e no tempo certo. E no tempo certo. Porque assim, né? Muitas vezes a gente tem que sair de uma posição de dono e para uma posição de um professor, de um mentor que ajuda, que orienta, que auxilia. Porque muitas vezes as pessoas não têm a habilidade, a competência necessária para executar aquela função. Não é você contratar. Tem discernimento, né? Caso você tenha que contratar, como diria o Peter Drucker, né? Por habilidades e pelas competências. Tem coisas que são assim, por exemplo, tem um amigo que é o próprio Joel J, que ele fala que o sucesso é treinável, tudo é treinável. Mas, na verdade, tudo é treinável, exceto o caráter. Sim. Eu acho que o caráter, ele não se treina. Infelizmente, quando você tem pessoas que não têm caráter dentro da nossa organização, você não forma um time. Você acaba formando uma quadrilha que vai lhe roubar, vai lhe sabotar. E quando você fala, eu gosto de dar confiança, você só vai dar confiança à pessoa realmente a partir do momento que você sabe que aquela pessoa realmente é de um caráter, de uma conduta correta. Isso que você sente, né? Porque o sentir. É o sentir, né? O sentir. Né? Mas a gente busca essa perfeição, mas isso, e eventualmente você encontra alguém aqui e ali que não se enquadra. E eu costumo ser bem claro lá, olha, nosso pensamento é esse, nossa linha é essa. É a cultura, né? Nossa cultura é essa. Se você não pensa com a gente, dá espaço para quem pensa. Porque você está se atrapalhando, está nos atrapalhando. Porque tudo tem que andar tudo bem alinhado, né? Tudo alinhado. E até porque na sua ausência as coisas têm que funcionar. Funcionar, também, né? Exatamente. A partir do momento que eu treino, que eu oriento, que eu conduzo de forma correta, ou seja, você já treinou, já orientou, aí com ele. Você não precisa estar lá para poder dizer assim, faça isso. Ele sabe exatamente o que deve ser feito para superar a expectativa. Exatamente. Não somente sua, mas também dos seus clientes, das pessoas, da experiência que envolve a empresa. Então, eu gosto sempre de trazer as citações, né? Eu gosto sempre de trazer as frases, né? Ele conhece todas as frases, decora os livros todos, igual o Schultz. Dr. Miles Monroe, ele é uma das maiores autoridades de liderança que tem hoje, já se foi num trágico acidente aéreo. Ele dizia assim, o maior ato de liderança acontece na ausência do líder. Sim. Ou seja, quando você tem uma equipe bem treinada, capacitada, uma gestão de pessoas que eu considero o pilar mais importante, uma empresa é alicerçada em alguns pilares, como a gestão financeira, né? O sangue do negócio é dinheiro, é lucro. Né? Não é caixa vencedor. Lucro, caixa vencedor. O pilar de marketing e vendas, claro, vendas, eu considero vendas o maior de todos a falta de vendas, o maior problema que a empresa pode enfrentar. Porque quando você resolve esse problema, você acaba tendo caixa para resolver todos os demais. O propulsor é a venda. O propulsor é vendas, está aí. O propulsor do negócio, é a venda. E a gestão de pessoas, porque nada vai acontecer sem elas. O resultado que nós queremos vem através das pessoas. Isso. Por mais que eu tenha tecnologia, advento tecnológico, eu tenha todo o aparato tecnológico, inteligência artificial hoje, que está cada vez mais assustador, né? Cada vez mais a inteligência artificial, a tecnologia, mas nenhuma tecnologia vai substituir uma conexão humana, né? Vai substituir realmente o relacionamento humano. E isso é importante. Eu acho que aí está a grande essência hoje do liderar, do gerir, de uma empresa bem-sucedida. É você realmente tratar bem a sua equipe, cuidar bem das pessoas. Eu acho que a certeza absoluta que a função, a missão de todo empresário... Ser muito coerente, ser correto com as pessoas. A missão de todo empresário é o quê? É cuidar do lucro, do dinheiro da empresa e cuidar das pessoas, para que realmente você tenha uma empresa que vai crescer, vai se perpetuar no mercado. E aí, Luciana, pegando aí essa parte de cuidar das pessoas, a gente tem algumas pessoas que trouxeram umas palavrinhas aqui para falar como é cuidar das pessoas, como é ser cuidado pelo Sr. Hubert.
Meu nome também é Humberto e quando me pediram para fazer esse vídeo, eu pensei em coisas que me chamam a atenção em meu pai e que eu acho que levaram a ele chegar onde chegou. Então, eu gostaria de ressaltar aqui para ele e para todo mundo a força de vontade dele, a disciplina e principalmente a questão de não baixar a cabeça, de sempre se levantar apesar das dificuldades. E é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje. Bom, meu nome é João e, cara, o meu pai, ele é literalmente um guerreiro, velho. Ele é aquele cara que tá pronto pra guerra, independente da hora, independente do momento, independente de qualquer coisa. Ele tá lá pra levantar a cabeça e bora, meu irmão. Vamos dar porrada, vamos tomar porrada e vamos ver qual é e vamos pra cima, bora, 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 bora. E, enfim, atrás do que acredita, atrás da performance, independente de qualquer coisa. Eu acho que o nosso pai tem mais pra deixar pra gente é o exemplo. A honestidade, a luta pelo que se acredita. Te amo, pai, te amo muito. Você é uma coisa muito diferente na minha vida. Eu te amo muito, 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 muito mesmo. Minha programação favorita é de fazer com você andar de Fusca. Gosto tanto de andar com você de Fusca. Eu quero que você sempre fique do meu lado, viu, pai? Sou Juliana, sou sobrinha de tio Beto, né? E tio Beto, né, é uma pessoa muito carinhosa, sensível, né? Eu gostaria, assim, de trazer algumas coisas que meu coração pede, né, para falar de meu tio. Eu tive um momento que eu me senti muito acolhida por tio Beto. Eu sofri um acidente, quebrei a perna e tio Beto estava comigo nesse momento, foi quem me acolheu, me ajudou, né? Me deu todo o apoio que eu precisei, né? E como ele fez comigo, ele é um tio, assim, muito especial. Ele, por ser o mais novo, ele sempre teve um jeitinho, assim, mais jovem, que sabia tratar os sobrinhos, né? Que a gente se sentia acolhido. Além disso, assim, como ele gosta muito de carro, eu tenho algumas recordações de meu tio, né? Com a questão de gostar de dirigir, de velocidade, né? Minha mãe até lembra uma situação que tio Beto tinha 9 anos de idade e ele, na época, acho que ela namorava com meu pai. Ele foi para Ilha das Flores e ele, dirigindo com 9 anos um caminhão, ajudou, acho que até lá na empresa, um transporte que tinha que fazer, né? E não é à toa que ele está na Vetor, porque desde que ele era criança que ele tem uma paixão por carro, né? Por velocidade. E hoje ele transferiu, acho que essa velocidade para bicicleta, né? Que ele hoje é um atleta de bicicleta, né? Então é uma grande satisfação estar aqui falando do meu tio Beto, né? Que eu tenho um grande carinho, uma grande admiração. Passando aqui para fazer uma homenagem a esse meu amigo e patrão, não é, Humberto Fábio Nunes de Oliveira. Quantas nós já passamos juntos, meu amigo? E nessa homenagem eu quero agradecer a tudo que isso que eu falei. Foco, determinação, certo? E gostaria de pedir que você nunca deixe de ser esse farol que você é, tanto para os seus colaboradores, quanto para os outros empresários do segmento. Porque você sabe que a Vetor é referência no estado e no Brasil. Grande abraço, Oi, amor. Quero te dizer que eu nunca fui tão feliz desde o dia que eu te conheci. Ali na praia, né? Nossa história é bem interessante. Quero dizer que eu aprendo com você todos os dias. Te agradeço por você estar comigo sempre, pela compreensão, pelo carinho, por suas atitudes comigo. É isso, eu te amo. Conte sempre comigo. Estou do seu lado para o que deve sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Beijo. Raiz, vocês são demais. E a emoção não acaba. A emoção não acaba aqui. É com imenso prazer, Sr. Humberto, que a gente recebe o senhor aqui para contar uma história que realmente leva o nosso estado e leva
né, tantos recursos, tanto para a vida das pessoas que conquistam ali uma carteira, um sonho, né, a possibilidade, inclusive, de tirar um recurso dessa carteira, dessa CNH, e, né, também em nome dos seus colaboradores e de todo mundo que o senhor lidera, e também em nome dos empreendedores, né, do Estado. A gente faz esse reconhecimento a quem realmente faz a diferença, né? Então, a gente tem hoje aqui o troféu, que é o Protagonistas do Estado de Sergipe. O senhor vai receber hoje aqui, de fazer essa entrega de realmente reconhecer, né, que os senhores que lideram e direcionam esse estado realmente impulsionam Sergipe. Então, esse daí é mais, vou colocar aqui na câmera, vira aqui, colocar aqui, ó, o troféuzinho que ele leva hoje. De reconhecimento do protagonismo empreendedor. Esse vai para o destaque da galeria, viu? Muito obrigado, Lucena. Muito obrigado, Maria. E também a nossa canequinha aqui, para lembrar do nosso momento de emoção ali, quando estiver tomando um café. Legal. Lembrar desse momento que a gente teve aqui, de emoção, de conhecimento. Nossa. Vocês e essa é uma forma, né? Daquele jeito, viu? Essa é uma forma de poder honrar. Agradeço muito. Honrá-lo como empresário, como ser humano, né? Como homem, como pai, como filho. Toda a sua história aí, a história que com certeza inspira, né? E vai inspirar muitas pessoas. E que venham, que a Beto possa se perpetuar no mercado por gerações e gerações. Que venha aí a geração do João, que venha a geração de todos os outros. E que a Beto se mantenha forte no mercado, transformando vidas, ajudando pessoas, porque isso é que consiste o verdadeiro empreendedorismo. É poder realmente abrir não apenas um CNPJ, mas é um legado. É deixar um legado. E eu tenho certeza que você está construindo um legado realmente para deixar uma marca muito positiva na vida das pessoas. Eu só tenho a agradecer, tá? É com muita honra que eu estou aqui. E essas surpresas que vocês fizeram me comoveu muito, muito. Eu acho que a gente chega num momento da vida, né? Hoje eu estou com 58 anos de idade, que a gente almeja muito esse reconhecimento. Isso. Tá? Porque é muita luta, dia a dia. Vocês sabem, vocês lutam. Desafiador. Né? É desafiador. E a gente se sente muito, muito feliz quando a gente se torna um exemplo. Um exemplo positivo, um exemplo de honestidade, um exemplo de vida próspera, um exemplo de bom caratismo, né? E que fique isso para todos que estão nos vendo e os que ouvem falar da gente. Tá certo. Muito bom. Muito obrigada pela participação, senhor Humberto, de ter aceito aqui o nosso convite. Eu tenho certeza que foi riquíssimo para quem pôde assistir. E, né, Luciana, estreamos com... Estreamos, né? Estreamos. Isso, muito bom. Parabéns pela sua trajetória de sucesso, parabéns pela sua história. Tenho certeza que isso aqui vai chegar, muitas pessoas vão assistir, vão se inspirar, né, no Humberto Nunes, a montar os seus negócios, as suas empresas e lutarem pelo seu propósito, né, que é o mais importante. Antes de você montar uma empresa, tenha um propósito bem definido e saiba que realmente os desafios eles vão vir. E né? saiba aproveitar as oportunidades. Né? Isso, acho que esse mas o mais importante, eu acho que tudo tem a ver com a mentalidade do empreendedor. Exatamente. A mentalidade do empreendedor tem que estar blindada. Ele sabe exatamente que a empresa não vai ser sucesso o tempo todo. A gente tem a montanha-russa, os altos e baixos que a gente vai ter. O importante é você saber lidar com isso. E estar preparado. Exatamente. Porque pelo menos a cada 7 anos, o mercado, há 7 anos, pelo menos a cada 7 anos... É cíclico, vai vir alguma coisa que vai tirar você do eixo. E uma coisa eu trago comigo.
Não se enalteça com as coisas quando estão muito bem. Nem esmoreça quando estão ruins. Boa. Porque o equilíbrio é o caminho. É o caminho. O equilíbrio é o caminho. Quanto mais a gente sobe, mais possibilidade de queda, né? Isso. Quanto maior a altura, maior a queda. É. Então, quanto mais alto tiver, mais cuidado. Isso. Humildade é muito importante. Humildade é muito importante. E essa é a mensagem final do nosso convidado, Humberto. Sempre tenha a humildade como uma referência na sua vida. E muitas vezes as oportunidades, o poder, né, chega próximo a gente e as pessoas às vezes elas se envaidecem muito com isso. É o ego. Isso, é o ego. E eu acho que o maior inimigo do homem é a soberba. Isso mesmo. Hã? E aí, com esse pensamento, a gente encerra o nosso terceiro episódio. E eu queria agradecer você que ficou até o final pela sua presença. E não esqueça de dar um like ou seguir o nosso canal e se inscrever aqui no YouTube também, que é muito importante para que a gente continue com esse trabalho de levar conhecimento e acesso às grandes mentes de Sergipe. É isso, mais um episódio do Insider 79 para vocês, mais uma história inspiradora. É só você clicar no canal, segue a gente lá para você ter acesso às melhores histórias de empreendedorismo aqui de Sergipe. Os maiores protagonistas, os maiores outliers de Sergipe estarão conosco aqui nessa mesa, junto conosco no Insider 79. Até o próximo episódio.